Talvez você lembre daquela música, Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Pedro, Tiago e João estão mais próximos de Jesus. Quando Jesus, inclusive, está no monte da transfiguração, um dos personagens que está ali, quem que é? Pedro, tá? Então é sobre esse personagem, ou a carta desse personagem que a gente está falando aqui. É a segunda epístola de Pedro. O contexto que está inserido nessa carta, irmãos, é dentro daquele momento em que nós temos a grande perseguição que inicia-se em Roma, quando nós temos praticamente todo o colégio apostólico já foi morto. Todo o colégio apostólico praticamente foi morto pelo viés do martírio, foi perseguido e morto. Nós temos alguns personagens apenas que estão vivos desse colégio apostólico. É Pedro aqui, Paulo e João. São os únicos três de todos os apóstolos que ainda está vivo aqui. Mas o contexto dessa carta, Pedro está preso em Roma. Pedro está preso em Roma. E ele está preso sendo acusado de ser um dos líderes do cristianismo que ateou fogo em Roma. Então Pedro está sendo acusado como malfeitor aqui. E é interessante esse contexto, irmãos, porque Pedro aqui, ele percebe que ele tem pouco tempo. Pedro aqui, ele sabe que ele vai morrer. E a gente vai ver nesse contexto que ele expressa isso. Se nós formos o capítulo 1, versículo 13, 14 e 15, vai dizer isso. Capítulo 1 de 2 Pedro. Os irmãos vão perceber que essa carta também é a carta mais pessoal de Pedro. Tá? Onde Pedro está escrevendo algo muito pessoal. E ele vai dizer o seguinte: sabendo ele que já vai ser morto, sabendo ele que provavelmente dali ele não sai vivo, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15 diz assim: e tenho por justo. Deixa eu só trocar a tradução aqui para ficar mais fácil, irmãos. Só trocar a tradução aqui. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, ó: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações. O desejo dele, enquanto eu ainda estiver vivo, eu vou dar para vocês admoestações, eu vou ensinar vocês. Pedro está direcionando essa carta para aqueles mesmos irmãos da primeira epístola, tá? Versículo 14: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Eu sei que em breve eu vou morrer. Eu sei que eu não saio daqui vivo. E aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Se você soubesse que você tem apenas uma semana de vida, e fosse escrever uma carta, o que você escreveria nela? Eu sei, Thales, tivesse uma semana de vida, o que você escreveria na carta? Irmão Zé Luiz? Pedro estava nessa situação. Pedro tinha apenas um pequeno percurso ainda. Ele sabia que o tempo dele ali já era breve e que em algum momento ele ia ser morto. Tá? Segundo a tradição e os pais da igreja, o apóstolo Pedro ele é crucificado. Ele é morto crucificado. E durante a sua crucificação, ele clama dizendo: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Ele pega e é colocado de cabeça para baixo. E assim é feito, assim ele morre, né? Então, nós sabemos que essa carta, irmãos, são as últimas palavras do apóstolo Pedro. E ele tem um desejo nessa última carta. O desejo dele é admoestar os irmãos a perseverar na fé, a avançar. Talvez, irmãos, imagine que você está preso porque você é crente. Ele não está preso aqui porque ele roubou. Ele não está preso aqui porque ele desviou dinheiro. Ou ele matou alguém. Porque se alguém morre justamente, você até fala: mereceu. Procurou com as suas próprias mãos. Mas ele aqui não. Ele está sendo preso e condenado à morte por acreditar, por ser um fiel servidor ou seguidor de Jesus. Então, nós precisamos ver que ele está sendo morto ou condenado à morte porque ele é crente, porque ele serve ao Senhor. E nisso, ele vai escrever as suas últimas palavras.
As últimas palavras. E ele vai trazer admoestações, ensinamentos para a igreja, com o propósito que a igreja avance, ela cresça, ela não retroceda. Porque ele vai dizer que quando ele for embora, vai acontecer muitas coisas, muitos falsos mestres vão entrar na igreja. Então eles têm a preocupação de escrever algo que seja contra esses ensinamentos. Eu preciso proteger a igreja. Eu preciso que a igreja seja admoestada na sã doutrina de forma correta. A preocupação dele é essa. A preocupação dele não é, nossa, eu podia ter curtido mais a vida. Nossa, como a vida passou rápido. Eu devia ter tomado outro caminho, porque agora eu estou preso. Ele não está lamentando porque ele vai morrer. A preocupação de Pedro aqui é com a igreja. É com a igreja. E isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante entender. E vai dizer no versículo 14 a continuidade assim: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também no Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, mas também eu procurarei em toda ocasião, tendo oportunidade, que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Mesmo depois que eu morrer, guarda as palavras que eu estou escrevendo para vocês. Porque essas palavras aqui vão nortear a vida de vocês. Pedro está querendo deixar um legado, para que as próximas gerações não se corrompam, mas continuem avançando. Isso é maravilhoso, irmãos. A preocupação de Pedro não era consigo mesmo, era com a igreja. Com a igreja. Bom, nós temos 3 capítulos só. 3 capítulos só. Nós temos 3 capítulos, 61 versículos. O pastor Nathaniel falou que até as 10 horas está tudo ok. Então, brincadeira, irmãos. Daqui uns 20 minutinhos já acaba. Está tudo certo. Irmãos, capítulo 1, ele tem o objetivo, no capítulo 1, o apóstolo Pedro, ele tem o objetivo de escrever sobre o verdadeiro caráter do cristão. Sobre quem de fato é crente, vai expressar certos valores e certos comportamentos. Tá? No capítulo 2, nós temos o apóstolo Pedro lutando contra os falsos apóstolos, os falsos ensinamentos. E aqui ele vai combater contra todo tipo de heresia que tem se levantado contra a igreja. No capítulo 3, que é o último capítulo dessa epístola, ele vai destacar a volta do Senhor. Jesus está voltando, então permaneçam firmes, permaneçam vigilantes, crescendo, avançando, porque Jesus está voltando. Tá? Os 3 capítulos praticamente falam a respeito desses temas: o caráter cristão, a condenação dos falsos mestres, e o terceiro, a volta de Cristo. No capítulo 1, para a gente poder já correr, irmãos, a gente vai ver no versículos 5 e 6, que ele tem o desejo que os irmãos que estão recebendo essa carta desenvolvam um comportamento, desenvolvam valores a respeito da fé. Tá? E ele vai dizer o seguinte: e vós também, pondo nisso mesmo, dada a diligência, acrescentai a vossa fé, acrescentai aquilo que você já acredita, aquilo que você confessa. Acrescentar o quê? A virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, a fraternidade e o amor. Nós temos aqui alguns itens, ou algumas exigências que ele vai colocar para que os irmãos sigam, desenvolvam esses valores. E se você for ver o objetivo de Pedro aqui, essa virtude aqui que está sendo dita, e vós também, posto nisso mesmo, toda diligência, ou toda observância, ou toda busca, acrescentai a vossa fé, a virtude. Essa virtude aqui não é somente poder, como dínamo, né? Mas não é só como poder. Aqui está falando a respeito de bondade. Bondade. É força, é poder para ser bom. Bondade. Socorrer aquele que precisa no momento oportuno. Se você tem fé verdadeira, se você testifica que Jesus é o Senhor, você precisa ser bondoso. Bondoso. Tá? E você vai receber essa virtude, esse poder para ser bom. Para ser bom. Porque se você pensar, irmãos, ninguém é bom por si mesmo. Geralmente, quando alguém é bom, é porque quer alguma coisa. Aqui o que ele está falando, não, você vai receber poder para ser bom. Para ser bom. Isso vai acrescentar a sua fé. O segundo item que ele vai citar aqui, ou a segunda exigência que ele espera que esses irmãos cresçam e desenvolvam, fala a respeito de ciência. E ciência aqui é conhecimento.
conhecimento. Procurem conhecer mais do Senhor, procurem se entregar mais ao Senhor. Esse é o objetivo de quando fala a respeito de ciência. A próxima que vai ser citado aqui, ele está falando, olha, mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência aqui a temperança. Temperança. Alguém aqui já comeu comida sem sal? Comida sem sal? Não é muito saboroso, né? Comida sem sal não é muito bacana, não. A minha sogra esses dias estava mexendo um pouco na comida, por causa da pressão, e ela resolveu tirar o sal, né? Não, tá bom, a comida tá boa, pode comer aí. Tava bom nada, irmão. Tava sem gosto, sem sabor, né? Essa temperança tem a ver com domínio próprio, equilíbrio. Nem muito salgado, nem sem sal. Equilíbrio, tá? Aqui a temperança fala de domínio próprio. O cristão verdadeiramente que deseja avançar na fé, ele precisa ter domínio próprio. Você já deve ter ouvido aquela expressão de que eu sou crente, mas meu braço não é não. Esse aí precisa desenvolver a temperança, domínio próprio. O próximo que ele vai sendo citado aqui como característica, ou algo que os cristãos devem desenvolver na caminhada, ele vai falar a respeito de temperança, e a próxima é paciência. E a paciência aqui não é de ser paciente com alguém chato, né? Porque às vezes a gente até tolera algumas chatices, né? Uns têm o estupim mais curto, outros mais tranquilo, né? Hoje mesmo eu estava atendendo um rapaz, e o rapaz me ganhou, ou me gastou 30 minutos do meu dia, e não me deu R$1. Sou comerciante, né? Estou ali para poder vender algo, né? Gastou, a irmã da Marisa comerciante também sabe tanto que isso desgasta, né? Você gasta 30 minutos, você tira tudo para a pessoa e a pessoa não leva nada. O Jefferson, que é meu sócio, falou assim, rapaz, você tem paciência demais, eu já tinha mandado essa pessoa embora. Mas a paciência que está sendo falada aqui não é essa, não é de ser paciente nesse sentido, é de ser de fato perseverante, espere no Senhor, espere em Deus, é essa paciência, é de ser perseverante, aguarde em Deus, tá? O próximo item que vai sendo citado aqui vai ser a piedade, e a piedade aqui tem um caráter de misericórdia, ser misericordioso, tá? Misericordioso no sentido de socorrer, de estender a mão no momento que é necessário. Tem pessoas que até têm piedade, mas não socorre, se condói, né? Fala, nossa, tadinho, mas deixa a pessoa jogada, deixa a pessoa como estava. Aqui misericórdia de fato é se compadecer com ela, né? O próximo que vai ser citado aqui no versículo 6, irmãos. Versículo 6 fechando é a piedade, versículo 7. E a piedade, a fraternidade. Fraternidade aqui, irmãos, é aquele sentimento familiar, é afeto, irmandade, unidade. Isso que o apóstolo Pedro tem o desejo que os irmãos desenvolvam, que eles sejam um. Essa é a mesma oração que Jesus faz. Os irmãos vão lembrar que Jesus faz essa oração. Senhor, para que eles sejam um assim como eu sou em ti. O desejo que Pedro está falando para os irmãos é que eles sejam uma fraternidade, sejam um só corpo, tá? E por último, como a coroa de todas essas virtudes, ele vai falar a respeito que desenvolva principalmente o amor, tá? Dentro disso, irmãos, o capítulo 1 vai permear, vai passar durante todos esses 21 versículos falando a respeito disso, a respeito de desenvolver essas características como cristão, tá? Avançando um pouco mais ainda, no versículo ainda 16, aqui nós saímos das características que o caráter cristão deve desenvolver, o cristão deve desenvolver, e ele vai falar a respeito do seguinte: olha, o que nós temos ouvido da parte do Senhor não é fábula, o que nós vimos em Deus não é contos que outros nos contaram, nós vimos com os nossos próprios olhos. Por que ele faz um salto? Ele está falando, agora há pouco a gente estava falando das virtudes que os irmãos precisavam desenvolver, e ele vai afirmar novamente o seu testemunho pessoal. Percebe o seguinte, irmãos,
Se todos os discípulos que viveram com Jesus estão morrendo, eles andaram com Jesus. Tudo que vai sobrar são o quê? São histórias. Você concorda comigo? O que vai sobrar depois que os discípulos morrerem? Vou dar um exemplo. Se Pedro estivesse vivo hoje, você falava, Pedro, como é que era andar com Jesus? Ele ia te contar. Tem uma testemunha, alguém que vivenciou com ele. Mas uma vez que todos os discípulos estão mortos, o que vai restar para a igreja são apenas as histórias, os testemunhos que foram contados. Tá? Os testemunhos que foram contados. E um dos levantes que tem dentro desse período, contra o Evangelho de Jesus, é que, na verdade, Jesus nem é tão bom assim. Na verdade, o Evangelho é apenas um conto. Esse pessoal está falando aí, são histórias, são fábulas. Por isso que ele vai dizer no versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor, seguindo fábulas. Não é conto da carochinha, nós vimos o Senhor. Fábulas artificialmente compostas, não é mentira. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, porque ele recebeu do Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. O apóstolo Pedro está falando aqui de um episódio do Monte da Transfiguração. Lembra que quando os discípulos estão no Monte da Transfiguração, e Jesus se revela em glória para eles, e ouve uma voz do céu que fala: eis o meu filho aí em quem está todo o meu prazer, a ele ouvi. O apóstolo Pedro está definindo isso. Ele está falando, olha, nós vimos a glória do Senhor, e essa glória não é assunto, essa glória não foi outro que me contou, os meus olhos viram, eu vi o Senhor. E isso é maravilhoso, irmãos, porque ele defende com todas as forças a respeito daquilo que ele viu. E nós precisamos, irmãos, ter essa mesmo empenho, mesma dedicação. Eu sei quem é o Jesus que eu tenho crido. Apesar que muitas pessoas, às vezes, à minha volta, não sabem ou não compreendem, eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei aquilo que Ele fez na minha vida. O que Pedro está dizendo é isso. O Evangelho que foi anunciado para vocês não é conto, não é fábula. Eu sei o que nós vimos. Tá? E isso que nós vimos, nós testificamos a vocês. Tá? O capítulo 1 ele encerra falando a respeito disso, e vai dizer: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, versículo 20. Sabendo que, primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida da vontade de homem algum. Todo o evangelho que nós temos pregado a vocês, não foi eu e os discípulos que nós combinamos algo. Essas profecias que vocês ouviram, o evangelho que você ouviu, é desde os primórdios, é o que os nossos pais falaram, é o que os profetas falaram. É isso que ele está definindo aqui, o apóstolo Pedro. Encerrando o capítulo 1, irmãos, nós vamos ao capítulo 2. No capítulo 2, irmãos, nós temos Pedro aqui fazendo uma defesa. Uma defesa a respeito da fé ainda. Ele vai dizer o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas. O capítulo 1 a gente está falando do caráter cristão. O capítulo 2 ele está combatendo os falsos mestres. Tá? E ele vai dizer o seguinte, versículo 1 do capítulo 2: assim como houve falsos mestres no passado, há falsos mestres no meio de vocês. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardio a sentença, e a sua perdição não dormita. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que no meio do seio da igreja vai haver falsos mestres,
falsos doutores, que vão introduzir no seio da igreja falsos ensinos, com o propósito de fazer comércio e abusar da igreja. Tá? O apóstolo Pedro está falando desse pessoal aqui. E parece que ele está nos nossos dias, né? Parece que ele está falando dos nossos dias. Dependendo da igreja ou que você olhar, você vai ver um comportamento. Você vai ver um comportamento. Há igrejas que priorizam apenas o dinheiro. O negócio é ser rico. O negócio é que você tem que dar o seu dinheiro mesmo. Tá? Fazem comércio. E esse pessoal aqui, esses falsos mestres, tem o desejo de usar a igreja a benefício deles mesmos. Tá? Mas Pedro está dizendo o seguinte, sobre eles, a sentença deles não dorme. A sentença que Deus vai dar sobre esses homens não vai demorar. Porque vai dizer o seguinte, ele vai dar 3 exemplos. Às vezes a gente, irmãos, deixa eu contar algo dentro aqui que vale muito a pena. Muito a pena. Muito tempo eu fiquei falando mal contra o dízimo. Falei, não, é negócio de dar dízimo, tem muito pastor que rouba. E falava mesmo, metia a lenha. Muito pastor que rouba, por isso que eu não dou o dízimo. Né? Até um dia que eu entendi que maior amor à igreja de Deus, tem Deus pela sua igreja, e não eu pela igreja. Se eu amo a igreja de Deus e fico falando, poxa, Deus podia sentenciar esses aí que estão roubando, né? Tem muito pastor que está roubando, tem muito pastor que está usando a igreja. Isso me dava, eu passava mal, me dava raiva. Deus podia fulminar um homem desse, né? Que está roubando a igreja. Até o dia que eu percebi que eu amo a igreja de Deus. Mas Deus ama mais a sua igreja do que eu. Então, eu confio no julgamento do Senhor. Que no momento certo Ele vai executar juízo, não é na minha vontade. Quem inclusive me auxiliou nesse pensamento foi o pastor Aparecido. O Aparecido Taveira. Falou, Lucas, calma. Deus é Senhor da igreja. Se o pessoal está roubando, se tem alguém roubando, Deus vai sentenciar. Deus executa juízo. Pode ficar tranquilinho, a sua parte é dar o dízimo, coopera, ajuda. Eu falei, poxa, a minha raiva toda foi embora. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Pedro aqui está falando o seguinte, esses falsos mestres que estão abusando da igreja, sobre eles vai vir a sentença. Não demora, é por isso que ele vai dizer, não dormita. Aquele que te guarda não dormina, não dorme. Tá? E ele vai dizer 3 exemplos aí. Porque se Deus, versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Olha para você ver, primeiro exemplo, ele está falando dos anjos que não guardaram seu principado. Se esses anjos que são mais poderosos, mais gloriosos, Deus não poupou o erro deles, mas os sentenciou, executou juízo, quanto mais nós, quanto mais homens como nós, Deus vai executar juízo. Sobre os anjos, versículo 4, ele executou juízo. E olha para você ver o versículo 5, que ele vai dizer também a mesma coisa, dando outro exemplo para nós do juízo de Deus. E não perdoou, versículo 5, capítulo 2, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro de justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. É o segundo exemplo. Deus vai trazer juízo sobre aqueles que são ímpios. Aí ele vai usar o exemplo de Noé. Noé e a sua família foi guardado, porque são justos. Mas todos os demais ímpios, Deus executou juízo. E o terceiro que ele vai citar, terceiro exemplo, versículo 6. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Jó, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então aqui ele fecha os 3 exemplos, que sobre esses que andam abusando da igreja, ensinando falsos ensinamentos, Deus vai trazer juízo sobre eles, assim como trouxe sobre os outros povos no passado. Quem guarda, irmãos, quem protege a igreja, não são homens, é o próprio Deus. É o próprio Deus que cuida dela. Nós conhecemos essa expressão, que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Tá? Aqui vai ser esse conteúdo todo a respeito do juízo de Deus. Tá? Vai falar um pouco mais para frente a respeito também de Balaão, no sentido de dar exemplos sobre os falsos profetas, falsos ensinamentos.
e tudo mais. Nós fechamos o capítulo 2, irmãos, e vamos para o capítulo 3 para poder concluir. No capítulo 3, o objetivo de Pedro é falar a respeito da volta do Senhor, da volta de Jesus. No capítulo 3, irmãos, nós temos uma outra preocupação de Pedro aqui. Capítulo 3 ele vai dizer assim: Amados, escrevo-vos essa carta. Só deixa eu ver se está correto aqui, irmãos. Isso, capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras primeiramente ditas, que foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Esses falsos ensinamentos, falsos mestres, estão dizendo para o povo o seguinte: vocês estão falando que Jesus vai voltar, mas cadê? Cadê que ele voltou? Vocês estão falando isso há muitos anos, e ele não voltou, então a gente pode ver a nossa vida de qualquer maneira. Deus não se importa com a maneira que nós estamos vivendo. Versículo 4, capítulo 3. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. E ele vai falar a respeito disso. Mas Pedro vai dizer o seguinte: o Senhor ainda não voltou, o Senhor ainda não retornou, porque ele é longânimo. Ele deseja com que as pessoas se salvem, alcancem a misericórdia de Deus. Versículo 8 ele vai dizer que esse pensamento é limitado. Versículo 8 diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não executa juízo agora, porque está dando um tempo de misericórdia, ele é longânimo. Toda geração, irmãos, toda geração que se levanta na terra, tem um período em que Deus é longânimo, dá chance de arrependimento. A nossa geração tem essa chance. Se nós não agarrarmos essa chance, ela vai passar. Ela vai passar. Bom, continuando, versículo 10 ao versículo 9 ainda. O Senhor não retarda a sua promessa, é a resposta da pergunta. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é o quê? Longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Mas olha o que o versículo 10 vai dizer: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Nós temos a expressão, irmãos, que o Senhor virá como um ladrão, em outros textos também, inclusive em Apocalipse. Toda vez que você vê a expressão de ladrão, o Senhor Jesus vindo como ladrão, não é para a igreja. Não é para a igreja. É para os ímpios. Percebe que Pedro está respondendo para os falsos mestres, para os falsos ensinadores. O Senhor para a igreja é o noivo amado. Para nós como igreja é o noivo esperado. Agora, para eles aqui que estão andando de qualquer maneira, é como um ladrão. Porque ele vem no momento que não era para vir. Está estragando a alegria deles, está roubando algo que não é deles. Então, para os ímpios, o Senhor vai vir como um ladrão. Mas para nós, Jesus é o noivo amado, aguardado. É por isso que nós falamos, né? Maranata, né? Olha, vem Senhor Jesus. Só não quer que Jesus venha aquele que está andando errado. Aquele que está andando errado. Dia após dia, a gente conversa, eu e a minha esposa, a gente conversa muito sobre isso. O nosso desejo é que o céu se abra, a igreja suba, fica boleto, fica problema, doença. Pode ficar tudo, irmãos. Pode ficar tudo. E a gente suba ao encontro do Senhor. E é interessante porque o apóstolo Pedro vai continuar dizendo que, versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, segundo a promessa de Jesus, aguardamos novos céus e nova terra. Versículo 13 do capítulo 3. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Essa é a nossa viva esperança, irmãos. Essa é a nossa viva esperança.
E o apóstolo Pedro vai querendo confortar, ou mesmo incentivar os irmãos a ter ânimo. Olha, tenham ânimo sincero a respeito dessa esperança, da viva esperança. Versículo 18, ele vai encerrar dizendo o seguinte: diante de tudo isso que foi exposto na epístola, lembrando que são as últimas palavras de um homem chamado Pedro, são as últimas palavras desse homem. Ele vai dizer as últimas palavras dele aqui, o último versículo. De tudo isso, para a igreja, ele está dizendo o seguinte: igreja, antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora e como no dia da eternidade. Amém. Crescei na graça e no conhecimento, irmãos. Se Pedro pudesse dizer alguma coisa hoje, ele iria dizer isso para nós. Crescei na graça e no conhecimento. Aguardando a bendita promessa, a gente, mesmo em meio às dificuldades e às lutas, os falsos ensinos ou obstáculos na nossa caminhada, nós devemos avançar. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Amém?